Cara, nem a questão do Mancini, né, falar, eu acho, com o grupo, né? A questão mesmo é do grupo também saber disso, né? A gente terminou o primeiro turno numa posição muito boa, primeiro colocado, né? Só que a gente sabe que tinha margem para ser um pouco melhor, né? E isso também nos traz uma cobrança e ao mesmo tempo uma motivação também em saber disso, né? Então, assim, quando a gente está em primeiro e vê algumas cobranças que é certo, a gente entende da capacidade que o grupo tem, né? Então a gente sabe que não está tudo bom, né? Como você falou, são 3 jogos, né, sem vitória, e para quem está liderando a competição não pode, né? Então a cobrança primeiro, né? Lógico que o Mancini cobra, até quando a gente ganha tudo, quando tudo parece, né? No futebol nunca tá, mas quando parece as coisas boas ele também cobra. Só que nesse momento a cobrança é muito nossa também, né? Em resgatar algumas essências que a gente deixou perder nesses últimos jogos, né? E sobre o próximo jogo, eu acho que o que está demonstrando aí o campeonato é que não tem mais jogo fácil, né? E a gente tem passado por isso, principalmente dentro de casa, né? A gente sempre tem sofrido aí com os adversários. Então acho que a gente tem que ter uma atenção maior, tem que dar mais atenção e concentração nos treinos, principalmente também, para saber realmente o que fazer, não deixar escapar, né, por falta de atenção, algum resultado. Então é mais nesse sentido, a gente entende, né, de todas as cobranças, né, e também é bom passar para vocês que a cobrança entre nós também ela existe, né? Quando eu falo entre nós é do Juninho com o Juninho mesmo também, onde pode melhorar, onde pode crescer, onde pode evoluir, né? Então você olha para o grupo, você vê que está todo mundo também nesse sentimento, né? Poderia aqui estar falando para você, não, acho que você está errado, a gente é líder, tudo, mas não. Eu também reconheço, né, o que você falou e também entendo que a gente tem muita margem para estar melhor. Juninho, Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Goiás teve um início espetacular no campeonato, até por isso é líder ainda da competição. Só que nos últimos 9 jogos, se eu não me engano, são 3 vitórias. Nos últimos 4 jogos como mandante, 1 vitória. E nos últimos 3 jogos na competição, nenhuma vitória. Na sua visão, o que vem causando essa oscilação? Cara, como eu falei aqui antes, na minha visão, no meu ponto de vista, né, um ou outro pode discordar, mas eu acho que a gente tá deixando escapar aquilo que a gente não negociava antes, né? Quando eu falo assim, é sobre a minha postura também, né? Aquilo que nos levou, como você falou, a uma boa sequência e nos colocou numa situação confortável como líder da competição. Quando eu falo isso, eu estou falando de situações de dentro de campo, né? Aquela agressividade nossa, né? Aquela compactação nossa, né? Isso tudo vem por falta, talvez, de uma concentração. Quando você está lá em cima, para você manter sempre essa cabeça que precisa fazer mais, é difícil, né? Porque o corpo, ele tende a achar que é bom e relaxar. Então é uma briga com nós mesmos que a gente tem que vencer diariamente, né? Como eu falei aqui, eu super concordo com tudo isso, porque assim, são números. Você trouxe aqui números, então como que eu vou discutir com números? Então assim, o que é que nos levou a uma boa sequência? Foi tudo isso que eu falei, né? Uma boa postura, né? Principalmente jogando dentro de casa, com imposição, com briga da primeira, na segunda bola, com essas coisas que a gente tem que dar valor, que a gente já conversou aqui, que isso a gente não pode tratar como negociável, né? São situações que são nossas, que está grudado em mim, na nossa essência, naquilo que a gente determinou que esse ano o Grupo do Goiás vai ser assim, né? E quando a gente deixa falhar alguma dessas essências, a gente tem dificuldades na competição. Então é isso, volta resgatar um pouquinho, né? Quando eu falo aqui, eu não estou querendo falar que está tudo ruim não, porque, como eu falei aqui, a gente tem que achar um meio termo, né? Porque a gente ainda é líder da competição, né? Só que, como eu falei, cara, aqui, pra você ter uma ideia, a nossa cobrança ela é tão grande que a gente, como líder, eu tenho que vir aqui falar para vocês que está faltando a nossa parte. Por quê? Porque eu sei, eu estou no dia a dia, eu vejo a capacidade que a gente pode chegar, que a gente pode alcançar. E eu acho que a gente ainda não alcançou aquilo, o auge nosso, como grupo, entendeu? A gente ainda tem margem, como eu falei, e a gente tem que conseguir esse auge nosso dentro dessa competição. Porque eu sei que quando a gente conseguir, a gente vai conseguir liderar melhor essa competição, né? Lógico que o nosso objetivo aqui é o quê? Goiás na Série A, porque no meu entendimento, por tudo que eu vi aqui e vivi aqui durante esses meses que eu estou aqui, tem que estar na Série A. Tem que estar na Série A, né? Mas só o tem que estar não é suficiente, não. A gente tem que fazer por onde, tem que colocar, tem que honrar as cores toda vez que a gente entra em campo, saber disso,
saber que a cobrança aqui também, ela é grande, por tudo, pela história também, por todo mundo que já passou aqui, por tudo que conquistou. A gente sabe também aquilo que a gente tem carregado a responsabilidade, né? Então, o que eu quero passar também para vocês, para os torcedores, é que a gente está ligado em todas as situações, né? A gente entende que a gente precisa retomar algumas coisas, a gente precisa melhorar na competição, né? A gente está buscando, se esforçando para isso. A cobrança principal não vem de vocês, não é do professor Mancini, ela tem que ser interna, nossa. Né? Como eu falei, quando a gente trata tudo com o coração, a mudança ela vem de dentro para fora. Então é isso, a gente retomar algumas coisas, não está tudo errado. São pequenos detalhes que eu falei aqui, e o que está muito baseado na concentração. A concentração ela manda muito, ela demanda muito. Quando a gente está concentrado, a gente já demonstrou nos jogos do que a gente pode fazer. Então é retomar com calma a nossa concentração. A gente tem esse mês, se eu não me engano, são 4 jogos aqui em Goiânia, né? Tem um clássico aí no meio disso tudo. E a gente sabe que é um momento que a gente pode, né, mudar não a situação, que a nossa situação ela é boa, mas dar um up, mostrar para o torcedor que realmente esse grupo ele está querendo, né? Ele está querendo mais e mais por esse clube. Bom dia, Juninho, Davi Lacerda do Jornal Hoje. O Goiás vive seu pior momento na Série B, né? Mas mesmo assim é o líder e é o time com mais chances de acesso. Para vocês, é mais fácil lidar com essa pressão por voltar a vencer por conta dessa condição ou não muda nada? É lógico que a gente sabe que existe tipos de cobrança, né? Talvez se a gente tivesse numa situação, né, de colocação que eu falo mais embaixo, a cobrança seria outra, né? Lógico que seria outra, né? Só que a gente está liderando e você buscando essa melhora em sendo o líder da competição, as coisas facilitam. Mas se a gente entender como essa facilitação como uma zona de conforto, a gente vai ter dificuldade. Daqui a pouco a gente vai estar vivendo outros tipos de cobrança também. Né? Então é como sempre o professor Mancini fala, né? Porque quando a gente perde está tudo ruim, quando a gente ganha está tudo bom. E no futebol é difícil ver isso, é difícil, né? A gente sempre tem algumas falas que elas já são automáticas, né? Mas na prática assim, é difícil você carregar isso com você mesmo. Como eu falei, o corpo, eu tô com 37 anos. Ah, Juninho, quando você vai parar? Se eu falar aqui para você, eu vou parar daqui 1 ano, daqui 2 anos, o meu corpo vai preparar para aquilo. E quando está chegando perto eu querer mudar, vai ser difícil mudar. Vai ser difícil. Então, assim, quando você coloca na cabeça algo e quando chega você quer mudar, é difícil. Por isso que eu falo, a nossa cabeça, a nossa mente tem que ser sempre essa. É subir, é ser campeão, mas sabendo aquilo que a gente tem que fazer para isso. Né? Então, assim, é bom estar podendo ter essa conversa com vocês aqui, entendendo essa melhora, sendo líder da competição. Mas eu não me sinto confortável, não, porque, como eu falei, a gente é líder, tudo, mas como o companheiro falou aqui, a gente poderia, e eu concordo, estar liderando até de uma maneira melhor. Não estou falando aqui com soberba nenhuma, eu estou falando sobre aquilo que a gente demonstrou e aquilo que a gente já fez na competição. A gente já teve uma situação liderando, né, com margem. Né, a gente já não tem essa margem liderando, mas tem uma margem sobre o 5º colocado. Mas é como eu falei, ano passado, eu sempre repito isso aqui para o grupo, ano passado o Goiás não subiu por causa de 1 ponto. Então a gente tem que fazer questão de pontos na competição, a gente não pode perder pontos. Né? Então a gente tem 4 jogos, como eu falei, em Goiânia, e é uma situação que se a gente encarar mesmo como uma situação decisiva na competição, pode nos colocar numa situação boa, só que se a gente entender, vai ser tudo fácil porque são 4 jogos aqui em Goiânia, vai nos colocar numa situação complicada. Então a gente tem que ter esse equilíbrio sabendo das responsabilidades. Então é isso. É exatamente sobre esses 4 jogos, Juninho. No turno, o Goiás jogou 3 jogos fora e o clássico em casa. Agora são 3 jogos em casa e o clássico lá no Vila. Você acredita que, claro que posteriormente vão faltar 14 jogos, mas esses 4 jogos podem definir se o Goiás vai ter uma tranquilidade para frente ou se ele vai ter uma dificuldade para subir até o fim da competição? Cara, como eu falei, é difícil você ter essa sequência, tipo assim, na sua cidade. É difícil. Né? E a gente tem essa sequência jogando na nossa cidade, conhecendo o clima, tudo como é. Então, assim, é como eu falo, são oportunidades que a vida vai nos colocando ali. Se a gente não deixar de aproveitar elas,
daqui a pouco é como você falou, vai ter dificuldade. Assim como teve o ano passado. Ano passado ficou, se eu não me engano, a 7 jogos tendo que vencer os 7. Não sei se era isso mesmo, né? Tendo que vencer os 7, se eu não me engano, e torcer, né? Eu não sei se venceu os 7, né? Não, teve 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas e não conseguiu o acesso, né? Como eu falei, daqui a pouco, se a gente não aproveitar as oportunidades, vai ter dificuldade. A gente está vendo o campeonato como é, né? Equipes aí que a gente já dava como vencedoras em seus duelos, tendo dificuldade. A gente mesmo em casa já sofreu com isso também. Se a gente não aprender com aquilo que a gente principalmente já viveu, aí fica difícil. Porque o ideal é você aprender olhando os outros errando lá e aprendendo. Só que a gente também já passou por essa dificuldade. Então, se a gente não aprender com elas, a gente vai ter muita dificuldade. Então, a gente tem 4 jogos aqui que a gente pode colocar a nossa situação, não como definida assim, como um acesso, mas assim, numa situação boa, encaminhada para que a gente consiga o nosso acesso, que a gente não vai ter mais essa sequência aqui. Então é isso, a gente entender as fases do campeonato, os momentos do campeonato. Então, assim, é hora da gente ligar o time, da gente pegar tudo isso que nos colocou numa situação boa e colocar em prática novamente. Que o momento ideal para isso é agora. São todos os jogos, mas agora é o momento ideal. Então, já aproveito também para falar para o nosso torcedor, né, que de tudo isso que eu falei para vocês, resumindo aqui, que a gente sabe que a gente é líder, mas a gente pode melhorar. E tendo essa sequência aqui em Goiânia, a gente espera muito que o torcedor continue, né, o apoio que ele vem tendo aí com a gente e acreditando também, né, acreditando, porque assim, muitas vezes quando falta algo a gente busca no torcedor, né, e a gente tem conseguido alcançar aquilo que a gente busca nele, né, então que o torcedor acredite, lute com a gente, né, acredite até o fim, que aqui não tem mordomia, não tem zona de conforto, a todo momento a gente quer se reinventar. E é difícil quando a gente não consegue passar isso dentro de campo. É difícil quando a gente não consegue abrir o nosso coração ali e expor ele para fora numa atuação nossa. É difícil, é ruim, a gente vai embora com sentimento ruim. Porque o que a gente busca é tentar que o torcedor enxergue o nosso coração dentro de campo. Né? Então, é passar esse recado para o torcedor, pedir, não um voto de confiança, porque eu já acho que o nosso torcedor confia muito no grupo, confia muito em nós. Mas continuar junto conosco. Continue junto conosco, vamos lutar junto. A gente tem uma boa sequência aqui, né, jogando aqui esses 4 jogos. E a gente confia muito no torcedor, no nosso grupo. E a gente pode colocar numa situação boa para nos encaminhar aí para o acesso, que é aquilo que a gente tanto quer para o clube.